Espírito Santo de Deus, Ele tem total liberdade em nosso meio, Ele tem liberdade para fluir, Ele tem liberdade para curar, Ele tem liberdade sim para nos alcançar, Ele tem liberdade para nos direcionar, para nos guiar nessa noite. Por isso, Espírito Santo, esteja livre nesse lugar para guiar-nos nessa noite, para nos trazer instruções, para nos conduzir à verdade que o Senhor quer nos falar nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus, boa noite, graça e paz, vocês estão bem? Aleluia, que maravilha, irmãos, poder ver você aqui nessa noite, para que nós possamos juntos cultuar ao Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para prestar um culto de adoração a Deus, amém? Com a nossa vida, assim como Paulo fala lá na carta aos Romanos, que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos como sacrifício agradável a Deus, amém? Então eu creio que você que está aqui nessa noite, você sacrificou um pouquinho no seu corpo, na sua carne, para que você pudesse estar aqui. E eu quero dizer algo maravilhoso para você. Eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Você crê? Glória a Deus. É assim, irmãos, porque todas as vezes que nós viemos a um lugar como esse para adorar o Senhor, para ouvir as instruções dEle, aquele que é poderoso, que sabe nos instruir, aquele que conhece todas as coisas, você crê na onisciência do Senhor? Sabe, hoje me deparei lá com aquele salmo quando fala que nós devemos louvar a Deus pela sua onisciência, o Salmo 139, se não me engano, que ele fala, qualquer lugar que onde você esteja, onde você for, o Senhor está lá, não adianta você tentar fugir, se esconder, porque em todos os lugares o Senhor está, amém? E o Senhor sabe todas as coisas. Então a onisciência, a onipresença do Senhor e a onipotência dele, sabe, irmãos, é algo maravilhoso, mas maravilhoso ainda é saber que esse Deus é onipotente, onisciente e onipresente na nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Esses dias nós estamos numa pegada de instruções sobre algo poderoso, sobre algo maravilhoso que nós cremos que é essencial para a vida cristã. Amém? Nesse mês de aniversário, no mês de julho, é o mês de aniversário da nossa igreja, da Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim, e o Senhor me deu uma instrução para que nesse mês a gente trouxesse novamente a falar de algumas coisas que são necessárias em nosso meio. Nós, Ministério Verbo da Vida, nós carregamos alguns valores da palavra, e sabe, isso mesmo, nós não abrimos mão de maneira alguma, e nós temos, assim, como ênfase mesmo, 10 valores principais que nós listamos e que nós devemos sempre estar falando para a igreja, sempre estar compartilhando com a igreja, para que a igreja esteja atenta a esses valores. A palavra do Senhor, ela nos instrui que a gente não deve só apenas ser um crente, de visitar a igreja, de sentar no banco, jeito crentez, mas que de fato a gente possa viver a palavra do Senhor, amém? Mas como é que nós vamos viver essa palavra? Estudando a palavra, meditando nela e prestando bastante atenção nas instruções que o Senhor tem para nós, amém? O áudio está chegando bem aí, amém? E nesse mês de aniversário, o Senhor me deu uma instrução sobre um tema pelo qual nós iremos trabalhar nesse mês. E o tema é ajustando a visão. Amém? Não sei que a maioria aqui já viu lá no grupo da igreja, nós compartilhamos alguns cards, alguns anúncios, e em todos eles você vai ver lá uma palavra bem destacada, ajustando a visão. Por que o Senhor falou isso comigo? Porque a visão, ela já foi passada uma vez, nós já carregamos essa visão, mas chega um momento que a gente precisa novamente ajustar as lentes, sabe? O Senhor começou a falar comigo a respeito de ajustar, quando você bota uma lente, uma câmera, e você precisa ajustar para que você tenha o melhor foco daquilo que o Senhor quer nos mostrar. E o Senhor nos enviou a essa cidade de Senhor do Bonfim com uma visão, carregando uma visão. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai vivendo uma vida, de repente vai se afastando um pouquinho desses valores. E aí o Senhor falou comigo que é o tempo de ajustar a visão. A última palavra que o Senhor me deu, antes dessa, foi no segundo ano do Ministério Verbo da Vida aqui, da Igreja Verbo da Vida. O Senhor me deu uma palavra que era mudando a marcha, movido por uma visão.
Amém? Nós celebramos no segundo ano dessa forma. No terceiro ano nós praticamente ficamos sem celebrar por conta da pandemia, mas esse ano nós estamos celebrando novamente. E o Senhor falou comigo que é tempo de ajustar a visão. Amém? E por isso esses dias nós estamos falando sobre esses valores que são essenciais para a nossa vida. Não é apenas para o ministério, para a Igreja Verbo da Vida, mas para todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que decidiu mudar a vida em Cristo Jesus. Amém? Então você que já esteve aqui desde quinta-feira passada, já pôde acompanhar algumas delas que nós trouxemos aqui, e hoje não será diferente. Hoje nós vamos ter mais um desses valores sendo falado aqui. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração é que, amados, valores, a gente deve ter cuidado com ele. Amém? Quando a gente fala de valores, hoje todo mundo sempre pensa em um banco, em uma instituição no qual você deposita os seus valores lá. Sabe, irmãos, os valores de Deus estão depositados em nós. Amém? Você é alguém que carrega valores do Senhor, e por isso nós precisamos estar atentos. Então nessa noite nós vamos ter mais um dos valores da nossa igreja, do nosso ministério. Você vai ouvir sempre a gente falando isso aqui, porque é necessário que a gente sempre traga essas instruções. Então hoje é um culto de ensino da palavra, mas esses dias agora a gente está trazendo sempre nesse foco de trazer novamente, falar as coisas que já foram faladas, mas ajustando, trazendo cada um de nós para o centro da vontade de Deus. Amém? Então hoje a Natália vai trazer uma palavra poderosa, e como nós cantamos, eu creio que o Espírito Santo ele tem total liberdade em nosso meio para fluir, para fazer coisas, para ministrar coisas ao nosso coração. Por isso você é quem tem a responsabilidade agora de ficar, sabe, bem atento mesmo ao que o Senhor vai falar. Aquieta a sua alma, aquieta os seus pensamentos, se presta bastante atenção naquilo que Deus vai falar nessa noite. No final nós voltaremos a comunicar algumas coisas, mas nesse momento agora é o momento da palavra, e a gente ficar atento ao que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu quero chamar já a Natália, pode vir para cá, e você nesse momento bote o seu celular no modo avião, para que ele não interrompa você, para que ele não fique aí chegando notificações. E eu declaro em nome de Jesus que as únicas notificações que vão chegar agora são as notificações do céu. Amém? Glória a Deus. Você é guiada pelo Espírito. Aleluia. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o alfa e o ômega. Tudo existe por causa do Senhor. Então, Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de falar da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Vocês estão bem? Que bom que você está aqui. Você está animado, irmão? Vamos aprender um pouquinho da palavra? Eu sei que não está assim no local ideal. Alguém pode, por favor, repreender o barulho desses caminhões? Cadê o povo de fé da porta? É isso aí, manda esses caminhões parar de fazer barulho. Outro dia eu fiquei lá na porta, fiquei só... Os caminhões não fazer barulho, mas sabe, eles obedeceram, sabia? Foi muito bom, foi muito bom. Então hoje eu quero que você já abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 35, nós vamos começar a falar sobre um tema, e eu estou achando a coisa mais linda aqui. Tem umas famílias aqui na igreja, e as crianças não estão podendo ir lá para cima, hoje, só hoje, mas eu acho lindo quando elas aprendem a se comportar na igreja. Porque nós ensinamos as crianças lá em cima que elas conseguem ficar um culto inteiro sentadas, sem levantar, sem bagunçar, sem ficar para lá e para cá. É tudo treinamento, amém? Então eu louvo a Deus pelas famílias, estou achando a coisa mais linda. Tem uma família ali com um pequeno, outra ali, glória a Deus. Vocês já acharam Marcos? Diz assim: então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele.
Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem suas autoridades sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos aprender hoje um valor da visão Verbo da Vida. Outro, né, que nós já aprendemos alguns. E esse valor que carrega, que a visão Verbo da Vida carrega, ela precisa, não é um valor inventado pelo Verbo da Vida, mas é um valor estabelecido pela palavra, como nós acabamos de ler. Esse valor é coração para servir. Repete comigo, diga: coração para servir. O que é isso, Natália? É um valor que existe, que foi dado por Deus para cada filho dele. Ele colocou dentro de cada filho uma disposição de servir outras pessoas. Na visão Verbo da Vida, qualquer filho de Deus, qualquer membro, qualquer pessoa, eu sei que nós não estamos em um curso de membros, mas nós estamos em um culto de ensino, onde pessoas têm se associado com a visão, e nós precisamos instruir que nessa visão, qualquer pessoa que chegar para nós, como Eugênia ministrou no último culto, é importante. Qualquer pessoa que chega, ela é essencial, ela é importante, ela tem um grande valor. Tá vendo o Miguel lá atrás de amarelo? Olhe para Miguel lá atrás, olha o tamanho dele. Tá no colo da mãe. Miguel, ele é minúsculo. Miguel tem um valor, ele tem uma importância, ele é importante e nós tratamos como alguém importante. Nós aqui trabalhamos para edificar as pessoas que chegam. Foi disso que nós falamos no último culto de terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre ter um coração para servir. Porque qualquer pessoa que chegar a essa visão, que chegar a essa igreja, a esse ministério, ele precisa entender: eu tenho que servir. E sabe, a gente tem observado, eu não sei porquê, algumas pessoas elas não se sentem muito confortáveis quando chegam em uma igreja, ou pelo menos quando chegam aqui nessa igreja e você diz: irmão, nós queremos que venha para perto, tal. As pessoas elas tendem a querer muito se afastar, a querer ir chegar no culto, fazer sua devoção e ir embora. Mas sabe, queridos, aqui está um valor que carrega cada cristão, que deve, né, ser um valor que cada cristão tem que carregar. Nós vimos aqui o que foi que aconteceu. Esses dois, Tiago e João, chegaram para Jesus querendo se assentar simplesmente um do lado direito e outro do lado esquerdo. Vamos procurar o favoritismo. Vamos pedir primeiro o mestre, porque a gente sabe que ele vai estabelecer o reino dele. E quando ele estabelecer o reino, a gente quer ser os primeiros, aqueles para sentar no lugar de honra.
Vamos pedir. Teve outro evangelista que registrou que eles pediram a mãe, para a mãe ir falar com eles. Não foi? Eu vim aqui pedir para quando o Senhor estiver no seu reino, no seu trono glorioso, o Senhor coloque esses meninos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, meus filhos. E ele disse, vocês sabem o que estão pedindo? Ou seja, eles estavam achando que era como no mundo, que você vai lá e com o seu jeitinho você consegue os privilégios e consegue os lugares de honra, aqueles lugares que todo mundo almeja e que para chegar lá muita gente passa por cima dos outros até, né? Atropela e faz falcatrua e não importa se vai mentir, se vai falar a verdade, só quer mesmo é ocupar os lugares de alta honra. Jesus, vendo aquilo, entendeu que eles estavam com um pensamento deturpado. Aí ele começou a ensinar. Lá fora, os líderes, eles massacram as pessoas, eles lideram as pessoas, mas eles procuram ter privilégios sobre os liderados. Mas aqui, no reino de Deus, não é assim. Diga, aqui não deve ser assim. Na verdade, não é nem que não deve, não é assim. Então, por que nós gostamos de ensinar isso? Porque, querido, se você se entregou a vida a Jesus, se você se associou por amor a Jesus, você tem que entender que você foi posto numa posição agora habilitado para servir, habilitado para o serviço, habilitado para arregaçar as mangas e começar a fazer algo em prol de outros. Amém? Então eu preparei aqui algumas características para a gente poder fixar melhor na nossa mente de como é que os verdadeiros servos pensam, eles agem, pensam e agem. Como os verdadeiros servos agem? Porque se você já é um servo, todo mundo diz, eu sou servo de Deus. Você ouve muito isso aí? Eu sou servo de Deus. Fulano é servo de Deus. Aquela pessoa ali é um servo de Deus. Será mesmo? Será que ele está servindo a Deus ou está servindo a ele próprio? Como é que a gente vai balizar? Como é que a gente vai identificar em que nível nós estamos? Olhando para a palavra, amém? Então eu separei aqui algumas características que nós vamos avaliar de acordo com a palavra. Queridos, primeira coisa que eu quero instruir. Nós não estamos aqui para avaliar a vida de ninguém, porque ninguém deve avaliar os servos de Jesus. Ele disse, ninguém deve avaliar ou criticar ou falar mal dos servos de Cristo. Se nós ousarmos falar mal dos servos de Cristo, você vai ouvir uma voz dentro de você, do Espírito Santo, dizendo, quem é você para avaliar o servo meu? Amém? Então, o que é que nós vamos fazer isso aqui? É para nós nos avaliarmos. Amém? Eu vou falar e vou me avaliar. Você ouve e você se avalia, tá bom? Isso é para servir como um parâmetro, porque senão a gente ouve uma mensagem como essa, aí diz, olha lá, ainda diz que é servo, olha lá, fulano de tal, tá vendo? Assim, assim. Então a gente começa a projetar o nosso olhar e o nosso aprendizado, ele se perde. Que era para servir para a gente se melhorar. Primeira coisa, que no reino de Deus não existe competição. A competição é conosco mesmo. Eu tenho que ser melhor a cada dia. Melhor do que eu era ontem, né? Melhor do que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então, essa palavra é para nós nos avaliarmos quanto a sermos servos. Será que o meu coração é um coração que ama servir? É um coração que está disposto a servir? Vamos aprender com essas coisas. Então aqui eu separei como os verdadeiros servos agem. Primeira coisa, eles estão à disposição para servir. Os verdadeiros servos, eles não têm a sua agenda lotada, de modo que não sobra espaço para servir de jeito nenhum. Vocês estão me entendendo? Então, se você diz que é um servo de Cristo, você tem que entender, a minha agenda não pode estar lotada a ponto de eu não poder servir ao meu Deus na hora que Ele precisar. Amém, irmãos? Então, porque às vezes a gente abre a boca e a gente diz que é servo de Deus, mas se Deus disser assim, vem comigo interceder durante 1 hora por alguém,
agora, levante, acorde. Aí você diz, ai Senhor, não posso não, porque eu tenho que dormir tantas horas, porque senão amanhã eu não consigo trabalhar. Então, a gente precisa avaliar. Meu tempo eu sou servo mesmo, porque o servo, ele está ali para servir. E se o Senhor precisar da gente de madrugada, para orar por alguém, para apagar um incêndio, pode ser aqui, pode ser na África, alguém que está à beira da morte, e ele chama você, e ele acorda você, dizendo, vamos orar, vamos interceder, ore em línguas durante 30 minutos, durante 1 hora. Às vezes é pelo nosso próprio crescimento, às vezes é para livrar uma autoridade de uma cilada do diabo, às vezes é alguém que está querendo se suicidar, e Deus acorda um fiel, que diz que era servo, e aí não pode contar, e o povo perece, e as desgraças acontecem, porque de repente Deus não achou um servo disponível. Então a gente precisa balizar a nossa vida. Então a primeira coisa, a sua agenda não é lotada. Os verdadeiros servos, eles não têm agenda lotada de modo que Deus não possa usá-lo. Que não possa servir a Deus de forma inesperada, não é agendado. É na hora que o dono da nossa vida precisar. Sabe, como um soldado que está à disposição do batalhão. Eu nunca fui soldado, nunca fui militar. Mas eu me lembrei também do médico. Um médico, eu lembro quando eu estava me preparando para ter o meu primeiro filho, a médica disse, não pode me ligar, qualquer hora que você precisar me ligue. Olha que coisa interessante, essa médica se colocou à disposição dos pacientes. Ela está servindo a Deus, ajudando as pessoas, porque na hora que alguém precisar, chama o médico, e o médico pode estar dormindo, pode estar onde for, ele vai correr e vai se desdobrar para vir atender. E assim como o médico tem o soldado, e o Senhor usa essa analogia para falar com a gente. Um soldado que foi arregimentado para Cristo, ele não se embaraça com as coisas da própria vida, com as coisas daqui. Mas ele tem que entender, eu tenho que agradar aquele que me alistou. Então os verdadeiros servos não têm agenda lotada, de modo que não possa ter tempo para o seu Senhor. E os verdadeiros servos, eles estão prontos. Eles estão disponíveis como um soldado, mesmo que seja inconveniente. Porque tem gente que só serve se for conveniente. Como assim? É no horário que... Não, eu vou estar de folga mesmo, é no horário que eu posso. Se for inconveniente. Se você estiver colocando sua comida no prato, e de repente existe um chamado, vai expulsar um demônio. Cadê alguém ali do lado que está precisando de ajuda? Quem quiser que se exploda, agora eu vou comer. E aí você senta tranquilamente então, a gente é servo? A gente tem que estar, queridos, com o coração disponível. Um espírito disponível para o Senhor usar à medida, porque Ele é quem tem a visão de lá, das necessidades, é Ele quem administra, a gente se colocou à disposição. Então, queridos, entenda, isso não é invenção do verbo da vida, isso é da palavra. Deus diz que quem quer ser grande vai ser aquele que serve. Por que a gente vê isso? Natália, por que então a gente fica falando isso? Porque tem gente que quer ser grande no ministério, que quer ser grande numa igreja, que quer exercer um cargo proeminente, quer alcançar um nível X, quer começar a fazer coisas grandes, mas precisa estar disponível para fazer as coisas mais simples, amém? Então ele está disponível a qualquer momento, não só quando for conveniente. Queridos, nós não somos crentes de conveniência. Nós somos crentes de todo o tempo. Nossa vida, ela é do Senhor o tempo todo. Porque nós não podemos dizer, vai dar certo para mim. A gente muitas vezes nem se esforça, querido. Muitas pessoas não se esforçam. Elas simplesmente dizem, eu não vou alterar minha agenda, eu não vou mudar aquilo que eu planejei, eu não posso e eu não vou.
e fica bem com isso. Mas o Senhor está despertando a gente hoje, para a gente se colocar à disposição dEle, porque foi Ele que moldou a mim e a você, já com habilidade para servir. Porque, queridos, quem é que vai ajudar as pessoas aqui se não for os servos de Deus? O ímpio? A gente vai deixar que outras instituições façam aquilo que é nosso papel? Eu quero abrir um parêntese aqui sobre a questão que foi muito para a mídia esses dias. Vocês viram que aquela empresa do Burger King estava fazendo uma campanha do hambúrguer LGBT e etc e tal. O que é que os crentes fizeram? Os cristãos caíram para cima. Vamos boicotar, ninguém compra, ninguém faz mais isso, dá dislike, faz comentário negativo e etc e tal. Esse movimento todo, esse estardalhaço todo que os crentes fizeram, só aumentou a visibilidade da propaganda que eles estavam realizando. Aí começaram, ai que absurdo, que mundo perdido, que povo é esse, nossas crianças estão indefesas. Mas deixa eu lembrar uma coisa para a gente. Não são eles que têm que pregar os valores cristãos. Nós não podemos esperar que uma franquia de hambúrguer pregue os bons costumes e a moral e o evangelho. Quem tem que pregar o evangelho é a igreja. Então, a pergunta que fica é, são eles que estão sendo ousados ou somos nós que estamos muito quietos e muito calados e muito na nossa? Com a nossa agenda lotada, com a nossa agenda cheia, e a gente não está pregando as verdades que deveria. Porque, queridos, eu vou ser sincero para você, não é responsabilidade deles pregar o evangelho para as crianças. É família, é a família que tem essa obrigação, e é a igreja nos departamentos infantis que tem que pregar. Então não adianta criticar o mundo, porque o mundo está sendo o mundo. Eles estão sendo naturais, eles são o que eles estão fazendo. Agora nós, quem somos? Ou a gente faz aquilo que nós, como servos, temos que fazer, ou a gente vai ficar olhando o mundo prevalecer. E às vezes a gente dizendo, como é que pode, que absurdo como eles estão ensinando as crianças desse jeito. Mas somos nós que temos que pregar a verdade. Amém? Vocês já concordam com isso? Entendem? Irmãos, não adianta a gente ficar criticando o mundo. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque o mundo está perdido, porque o mundo não tem mais amor. Pois é a igreja que tem que espalhar o amor. Nós não podemos ficar esperando das pessoas que estão afundadas nas trevas, querido, manifestar a bondade e o amor. Somos nós que temos que espalhar. Então, nós estamos falando hoje de um valor que deve ser visto, manifestado na nossa vida diária, que é um coração para servir. Servir aonde, Natália? Aonde você estiver, na hora que você puder, no momento em que for necessário, na hora que a necessidade chegar, você tem que estar disposto para servir. Natália, então tem que largar os empregos, querido, não seja radical. Não é isso que nós estamos falando, amém? Então, outra característica dos servos, eles estão atentos às necessidades. Necessidades de quem? Dos vizinhos, dos familiares, da igreja, dos irmãos da fé. Quais são as necessidades? Os verdadeiros servos, eles estão atentos. Eles não fazem assim, eu vou fazer de conta que nem vejo. Porque, querido, se você for passando e uma pessoa estiver caída no chão, é obrigação minha e sua de acudir, de ir lá saber. Está precisando alguma coisa? O que é que aconteceu? Foi um ataque epilético? É o quê? Está bêbado? É o quê? Uma pessoa está no chão e ninguém se importa. Tem alguma coisa errada. Não é verdade? O coração da gente tem que ser coração de servo. E os verdadeiros servos, eles estão atentos às necessidades das pessoas. Se você viu um irmão passando necessidade na igreja, irmão, não é para a gente fazer vista grossa.
É para a gente dizer, eu posso fazer algo, eu me importo, eu vou lá e vou ajudar, amém? E glória a Deus, porque o Senhor só está lembrando isso em nós, porque nós já temos esse coração para servir, mas o Senhor está trazendo à memória. Abra lá em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, no versículo 10. Gálatas 6:10 diz assim: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, sempre que tivermos a oportunidade, a Bíblia diz que se você vê alguém pedindo, passando necessidade, te pedindo algo, e você diz, volta amanhã, passo depois eu vejo o que eu faço. Agora não dá, agora não tem como ajudar. E você diz, passe amanhã, ele está dizendo, como você vai fazer uma coisa dessa se você tem como fazer hoje? Então aqui em Gálatas 6:10 ele diz, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, queridos, ore pelos irmãos, esteja disposto a servir aos irmãos, ore pelos pastores, ore pelas lideranças. Não só orar, querido, mas seja de forma prática. Procure ajudar e servir os irmãos de forma prática. Deixa eu lembrar uma coisa para você, que o mundo vai ver que eu e você somos discípulos é quando nós nos amarmos uns aos outros. Não é quando a gente no reteté e na igreja dizer assim, eita, você é crente. É quando nós amarmos tanto uns aos outros, que o irmão não vai ter falta de nada, que a gente vai ajudar, e a gente vai cuidar, e a gente vai proteger, e a gente vai amar, e a gente vai trazer para perto. E o povo diz assim, rapaz, esses crentes são unidos, viu? Olha, eles se ajudam, sabe? Quando na igreja primitiva as pessoas traziam os bens aos pés dos apóstolos e diziam, não tinha necessitado, porque quem tinha muito trazia para os que tinham menos, ninguém passava necessidade. E então, essa é uma forma de a gente dizer, eu sou servo de Cristo, aquilo que eu tenho não é só meu. Aquilo que eu tenho para compartilhar. Amém? Vocês estão animados? Não dorme não, viu, irmão? Senão eu vou ficar bem triste. Já imaginou a pessoa dormindo na nossa pregação, a gente fica triste. Gálatas, você leu, né? Quando Deus coloca bem na sua frente uma situação de uma necessidade, é uma oportunidade para você. Aí Deus vai avaliar. Deixa eu ver se ele está entendendo. Aí coloca diante de você, abre os seus olhos para você ver uma situação de necessidade, uma necessidade. Pode ser alguém descalço, pode ser um irmão passando necessidade, pode ser uma pessoa pedindo alguma coisa. E vale ressaltar, queridos, que eu já vou abrir um parênteses aqui para dizer que nem todo mundo que está pedindo esmola é bíblico você dar. Porque muitos deles estão em desobediência a Deus e nós não somos melhores do que Deus para abençoar eles. Se Deus não abençoa, quem somos nós para abençoar? Vocês estão entendendo? Natália, então a gente vai largar para lá? Não, você vai instruir. Mas sabe, mesmo que alguns não queiram a instrução, se você der dinheiro, muitas vezes você está alimentando vícios. E ele está em desobediência tanto que Deus não pode abençoar. Concorda comigo que qualquer pessoa que obedece a Deus é abençoado? Não vai faltar. De um jeito ou de outro vai ter. Os irmãos vão ajudar. Mas esse que está tão largado, tão desobediente, que nem na igreja não está para os irmãos ajudar. Às vezes eles querem vir na igreja só pedir. E eu pela palavra, pelo entendimento que a gente teve, a palavra diz que você pode dar quando você tiver a direção. Às vezes o Senhor vai direcionar você para dar. Mas tenha discernimento na hora de você dar. Amém? Por quê? Porque aquilo que colocou que pisoteia aquilo que você dá. Amém? Então tenha esse cuidado. Agora, os da família da fé, nós devemos ajudar e devemos instruir. Tenha tempo para as pessoas, tá bom? Outra característica dos verdadeiros servos, eles fazem o melhor com o que tem nas mãos. Repete comigo para ficar gravado. Diga, os verdadeiros servos fazem o melhor com o que eles têm na mão. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é especialista em dar o que não tem. No dia que eu tiver muito dinheiro,
eu vou dar, eu vou fazer. Ah, se eu tivesse R$1 milhão, eu ajudava, pastor. Mas você tem R$10 e você não ajuda. Então significa que a intenção não está correta. Ele diz que os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com aquilo que eles têm na mão. Olha, pastor, só tenho isso. Pois é, foi o que aconteceu com o garoto dos 2 pães e os peixes. Ele só tinha, eram quantos? Eu nunca sei quantos pães e os peixes, gente. Eram 5 pães e 2 peixes, né? Parece que a música da lá de cima ajuda a gente. 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele pegou e multiplicou, porque com Jesus é assim. Então, querido, não fica pensando assim, quando eu tiver muito, eu vou fazer. Quando eu estiver lá em cima, aí eu vou poder ajudar. Não, os verdadeiros servos, eles já entendem, eu já sou servo, então eu faço com o que eu tenho agora. Porque tem gente, o pastor Edilson, ele diz assim, mentiroso. Pastor, quando eu tiver R$1 milhão, eu vou ajudar. Ele diz, mentiroso. Porque se você tem 100 agora e não contribui, você também não vai fazer quando tiver R$1 milhão. Vocês estão entendendo, irmãos? Que é uma disposição do coração. Então faça o melhor com o que você tem na sua mão. Tem que fazer com celular top. Não, é com esse celular que eu tenho, eu vou fazer com este celular que eu tenho. Nós gostaríamos de estar gravando essa pregação com uma câmera top, que vai chegar um dia. Mas, sabe, agora nós temos um celular. Nós não vamos deixar de fazer, porque só quando a gente tiver daquele jeito. Amém, meus irmãos? Então, os verdadeiros servos, eles fazem o melhor que podem com aquilo que eles têm na sua mão, na sua casa. Não é com o que você não tem. Porque se a gente fizer aqui, dizer assim, irmãos, vamos levantar uma cesta básica para os irmãos da igreja. Você diz, se eu tivesse, eu ia lá no açaí e eu comprava uma daquela bem grande. Irmão, você tem 1 quilo de alimento em casa. Se você tiver divide e fica metade com você e dá metade. Porque você não vai deixar de contribuir, vocês entendem? Porque isso é um coração de servo. Senão a gente fica sempre colocando desculpa, dando desculpa. E é outra característica dos verdadeiros servos. Eles não dão desculpa. Eles não dão desculpa. Vou seguir aqui. Outra característica dos servos. Eles fazem qualquer tarefa com igual dedicação. A igreja, essa casa onde o Senhor nos colocou, nos plantou. Eu não sei se você sabe, mas você não está aqui por acaso. Você veio e você está nesse lugar porque foi o Senhor que plantou você. E muitas vezes, pessoas por não entenderem, elas saem dos seus lugares, elas mudam porque elas decidem. E sabe o que acontece? Elas começam a não dar fruto. Porque eu acho interessante a analogia da árvore que plantada, ela não sai do lugar. Vocês já viram uma árvore saindo do lugar e se plantar em outro canto? Mas ela fica lá e ela vai criando raízes e ela vai afundando suas raízes e ela vai se tornando opulenta, assim, a copa dela vai crescendo. Daqui a pouco está dando muita sombra, daqui a pouco os passarinhos estão vindo se aninhar, daqui a pouco está dando fruto maravilhoso. Então, queridos, entenda, você foi plantado. Então, quando você chega numa igreja como essa, quando você chega num ambiente como esse, nós do Verbo da Vida, nós ensinamos, cada cristão é especial. Cada um que chega tem um valor, tem uma habilidade e tem um talento que pode servir aos outros, servir ao corpo de Cristo. Queridos, Deus moldou a mim e a você para servir. Ele colocou habilidades em cada uma de pessoa que ajuda a outro. Tem uns que são bons para falar, outros são bons para cantar, outros são bons para escrever, outros são bons para tantas coisas. Por que, querido, deixar de servir em um ambiente onde há tantas necessidades? Você já observou que a igreja é um lugar que recebe todo mundo ao mesmo tempo? A gente estava conversando em casa esses dias que na escola a faixa etária é separada.
pré-escolares, né? Primeira série, segunda série, os meninos são reunidos e agrupados em séries por idade. Aqui na igreja é todo mundo junto. É um crente de 20 anos, mais um recém-nascido. É uma pessoa que já está em fé lá em cima e outros que não têm fé nenhuma ainda. Então, queridos, por que Deus planejou as coisas desse jeito? Porque Ele esperava que eu e você pudéssemos nos dispor para ajudar uns aos outros. Amém? Porque Ele sabe que se você vier para a igreja, você vai crescer. Ele sabe que na igreja vai ter unção, vai ter ferramenta para ajudar. E às vezes a gente não consegue realizar grandes coisas porque não tem pessoas disponíveis para servir. Existe necessidade de arrecadar cesta básica para ajudar pessoas? Cadê as pessoas da área do social que estão dentro das igrejas, que se dispõem a fazer isso? Cadê as pessoas que têm conhecimento na área de contabilidade para ajudar? Cadê as pessoas que têm conhecimento na área do direito para ajudar? Cadê as pessoas que têm conhecimento na área da medicina? Todos são importantes e necessários. E quando esse povo se coloca para servir, menino, o corpo de Cristo fica a coisa mais linda. A igreja é incrível, a igreja é um ambiente maravilhoso, porque cada pessoa servindo do seu jeito, do seu modo, se torna a coisa mais espetacular. Ei, a solução para o mundo não vai vir do governo, a solução do mundo não vai vir de nenhum outro lugar, vai vir da igreja. Somos nós, igreja, que temos solução para todas as coisas. Imagina a gente tudo disposto a servir. A Natália, todo mundo tem que servir na igreja, sempre há oportunidade. Mas eu quero que você entenda, você tem um coração para servir aonde você estiver. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na rua, é numa fila. É alguém que de repente está fazendo Então você vai servir. Você tem que estar disposto. Você não é aquela pessoa. Você já observou? Quem aqui tem experiência com alguém que é do membro do corpo de Cristo, e aí está todo mundo fazendo alguma coisa para ajudar e tem uma pessoa lá assim, tipo alheia? Incomoda ou não incomoda, gente? Poxa, está todo mundo ajudando e fulano não faz nada. É estranho, gente. Por quê? Porque nós fomos moldados para servir. Abra lá em Colossenses, capítulo 3. Olha o que o Senhor vai dizer para nós. Colossenses no capítulo 3, no versículo 23. Aleluia. O Senhor é bom. Diga, eu tenho um coração para servir. Isso, para lembrar para nós mesmos quem nós somos. Diga, eu sou servo de Cristo. Aí em Colossenses, no capítulo 3, 23, diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Eita, queridos, quando eu aprendi, olha o que eu aprendi, vou compartilhar com você. Eu aprendi que se eu ando na rua, eu estou andando na rua, aí de repente um lixo, um papel cai no chão, pá. E eu olho e digo, e nem me importo, preste atenção. Mas se eu me importo, porque tem um lixo, tem um papel que poderia estar na lixeira, eu vou lá, me abaixo, pego e boto no devido lugar na lixeira, está registrando, está vendo, está dizendo, coração de servo, coração disposto a ajudar. Nós não podemos passar pelas coisas como se não estivéssemos vendo. Porque, queridos, se você entra nessa igreja e você vê, digamos, aquele pano ali caído no chão, e você diz, não sou eu responsável por fazer? Deve ter alguém para fazer? Você não está com o coração ainda no coração de servo, porque essa casa é a casa de nós todos, né? É um ambiente comum
o mundo também foi dado a nossa responsabilidade. Então, quando tem algo que está fora do lugar, isso deve sim chamar a nossa atenção para corrigir. Amém, irmãos? Ou você ora, ou você aconselha, ou você ensina, ou você faz alguma coisa. Então, o coração para servir vai se incomodar e vai se mover por causa do fervor, que é outro valor. Você vai querer fazer alguma coisa. Natália, eu vi que as cadeiras estão tão sujas. Que tal a gente fazer uma faxina? A Selma. A Natália, a igreja está muito suja. Vamos convocar o povo para poder fazer uma faxina. Eu disse, vamos, minha irmã, glória a Deus. Aí ela foi lá no grupo. Irmãos, quem é que pode ajudar aqui na faxina? A gente está com a igreja agora maior. Antes era ela sozinha que dava conta da faxina, mas agora ela não tem como. As cadeiras, Natália, estão muito sujas. Eu disse, mulher, pois chame as pessoas. Convoque. O pastor deu uma força para ela. Convoque as pessoas para ajudar. Aí botou no grupo, irmãos, no grupo tem 40 e poucas pessoas, eu acho, no grupo da igreja. Ninguém pôde. Aí, graças a Deus, que 2 corações para servir se dispuseram e vieram ajudar. Mais um e mais outro, que era o Gabriel e tu. Não, o Gabriel não estava aqui, não. Então, assim, queridos, se torna peso quando a gente não se dispõe para ajudar. Mas sabe, a Bíblia diz que nós não devemos deixar que pessoas carreguem o peso só. Nós podemos compartilhar. Esse é um exemplo. Amém? Vocês estão entendendo? Não é uma correção, não. É um ensino, viu, meus irmãos? Por quê? Porque você vai entender. É responsabilidade nossa. Você poderia pensar assim, faxina da igreja. Lá eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero só ir para o culto. Mas está com um pensamento errado. Porque somos nós que temos que cuidar disso aqui. E Deus deu habilidade para cada um de nós para fazer. Então, por que não fazer, né? Amém? Vamos encerrar, já estamos encerrando. E eu quero que você entenda que o coração para servir você já tem. Amém? Porque foi Deus que colocou. Não é você, é que às vezes a nossa natureza humana, ela é egoísta. Ela quer pensar mais em nós mesmos. Ela quer pensar no nosso dia, na nossa janta, no nosso horário, na nossa vida, na nossa casa. Oxe, eu não cuido da minha casa, eu vou cuidar dos outros. Você está entendendo? Mas um coração disposto a servir e agradar a Deus não vai pensar dessa forma. Você vai se mover para fazer alguma coisa, vai se colocar à disposição. Amém? Então, glória a Deus, porque Jesus é o nosso exemplo, né? Ele foi aquele que ensinou, e começamos falando que ele disse que nem o Filho do Homem veio para servir. Nem Jesus, que era Filho de Deus, que veio de lá do céu, que nasceu. Quando Jesus nasceu, gente, ninguém se importou. Olha, nasceu, sabe como? No estábulo. Não teve alarido, como diz minha mãe, que eu não sei nem o que é, mas ela diz que é um alarido, eu acho que a Bíblia também fala de alarido. Não teve anúncio, teve o anúncio do céu, né? Os anjos vieram lá, mas ninguém foi. Não teve aquele boom. Então os verdadeiros servos também, eles agem com discrição. Eles não querem chamar a atenção. Olha como eu sou boa, como eu estou servindo. Eu venho para servir. Então o coração para servir, ele é discreto. Ele não toca trombeta quando vai dar as esmolas. Quando vai fazer as coisas. Ele não pega na vassoura só na hora da foto, para na hora da foto sair lá bonito. Vocês entendem? E vamos limpar que o pastor está vindo ali, vamos cuidar. Aí quando o pastor sai, ou o supervisor, ou o gerente, ou o patrão passa, a pessoa relaxa. Não, um coração de servo entende que se você está no seu trabalho, e você trabalha fielmente, você está servindo a Cristo. No seu trabalho, onde ninguém está vendo, Jesus está vendo. E ele diz, coração de servo, disponível para fazer a vontade de Deus e representar o reino de Deus aonde estiver. Amém? Então não faz as escondidas, não faz para se aparecer, não faz para receber um muito bem, não faz para ganhar os elogios, porque se fizer assim, já ganhou a recompensa. Alguém chega e diz, muito bem, você está indo muito bem, fez um trabalho maravilhoso. Então já ganhou a recompensa. Ele diz que lá não recebe, só recebe essa daqui.
Agora, quando você faz, mesmo sem ninguém estar vendo, porque ninguém pediu, você chega, você olha, tem uma necessidade, você diz, eu quero ajudar, e vai lá e faz, sem ninguém estar vendo, queridos. Ele diz que aí sim, o seu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. E sabe, ele vai recompensar publicamente. É ele quem vai colocar em evidência. É ele que vai elevar você. É ele. O povo não entende nas igrejas que quem levanta é Deus. Porque tem gente que diz, não, vou fazer, porque se eu fizer para o pastor, ele vai me botar num cargo, vai me dar um cargo. A gente ouviu muitas histórias assim. Mas a Bíblia diz que se você faz dessa forma, você está com a intenção errada. E não vai passar daí. Então, queridos, a gente tem que fazer no secreto. Os fariseus era quem fazia assim. Jesus criticou duramente eles. Eles roubavam das viúvas e para compensar aquele comportamento, eles vinham na igreja e faziam orações eloquentes e tal. E o povo dizia, olha um homem de Deus passando. Eles queriam os lugares proeminentes, eles queriam se sentar nos lugares de honra, né? Eles queriam que as pessoas servissem ele. E para quê? Para esconder, maquiar um comportamento de um caráter deformado. Nós não vamos viver assim, amém, irmãos? Nós vamos viver no secreto, sendo verdadeiramente cristãos. Por que, Natália, que no verbo da vida é assim? Porque é do jeito que Deus fala na sua palavra. Queridos, aqui na nossa igreja, nós queremos viver o máximo possível perto da palavra. O máximo que nós pudermos, nós vamos observar a palavra. Se a gente observa um comportamento que não está alinhado com a palavra, a gente vai instruir. Porque o que é que nós estamos aqui? Construindo grandes edifícios para Deus. Você é a construção de Deus. E é nossa responsabilidade construir em você um caráter segundo Cristo. Porque quando você cuida das coisas mínimas, quando você serve do mesmo coração, seja a faxina, ou seja uma pregação, ou seja algo grande, você está com o coração alinhado. Eu vou fazer a faxina, eu vou fazer a melhor limpeza, eu vou lavar essas cadeiras, vou deixar brilhando, vou deixar elas assim o máximo que eu puder. Aí na hora que você vem fazer o louvor, você também faz o máximo que você pode, o melhor que você pode. Você se consagra, você ora, você treina, você ensaia, você vai fazer o melhor que você pode. O que você pode, faça o melhor com o que você tem na sua mão. Os verdadeiros servos, eles não abandonam o seu ministério. Se você pegou uma atividade para fazer, cumpra. Sabe por quê? Porque se você não fizer, vai ficar uma lacuna, vai ficar uma deficiência, vai causar no reino de Deus um buraco. Porque você disse que faria. E você deixou de fazer e não prestou atenção. Eu entendo que a gente precisa mesmo ensinar sobre isso, porque muita gente chega para o pastor e diz assim: pastor, não vou pregar não, coloque alguém aí. É o quê? As pessoas não entendem que as grandes oportunidades, elas aparecem disfarçadas de coisas pequenas. As grandes oportunidades que Deus quer abrir para a gente, elas vêm camufladas de coisas pequenas, de atividades mínimas. Então, se você tem um ministério, entenda, se você é um verdadeiro servo, não abandone o seu ministério. É só para ficar na porta dizendo: oi, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não abandone. Eu me lembrei agora de quando eu cheguei na igreja, que o pastor disse: minha filha, eu preciso de alguém que anote o número dos visitantes. Você pode fazer isso para mim? Eu tinha acabado de me converter. E toda vez que terminava o culto, lá estava eu. Oi, fulano, tudo bem? Como é seu nome? Já fiquei boa nisso. Todo mundo eu pergunto e já anoto o número. Uma coisa pequena. Ele disse: você pode anotar o número do telefone das pessoas que chegam? Porque não tinha sala de recepção. Era uma igreja pequenininha na época. E eu estava lá. E ele foi vendo a fidelidade. E foi chamando para outro cargo e para outra função. E sabe,
o Senhor vai vendo o coração. Dia de domingo, eu não conseguia deitar e descansar depois do almoço. Eu ia para o telefone, ligar para as pessoas dizendo: fulano, aqui é a Natália da Igreja Verbo da Vida, hoje tem culto, nós queremos a sua presença. Ninguém precisava me pedir para fazer isso. Eu, com o meu telefone, eu ia lá e ligava. Eu entrava em contato, era uma lista de pessoas que eu ia lá e ia ticando. Oi, falei. Hoje muita gente me conhece de lá, quando a gente recepcionava. Por quê? Porque a gente estava disposto a servir, a ajudar as pessoas. E é isso que tem que mover cada crente. Não se conforma, querido, só de vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra e voltar. Claro, você vai vir, sim. Você precisa se inspirar, você precisa receber, você precisa comungar com os irmãos. Mas quando você voltar, volta com aquele coração de servo, disposto a servir. Não só quando for conveniente, mas quando houver uma necessidade, amém? Então fica ligado no Espírito do Senhor. Esse é um valor que nós, Verbo da Vida, vemos. Você vai ver muito, se você visitar as outras igrejas Verbo da Vida, você vai ver o povo subindo, descendo, é gente servindo em tudo quanto é coisa. É a coisa mais linda. Eu fico olhando como é no céu. Um dia o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu estava em casa orando e Ele me mostrou: olha, filho, são todos espíritos servindo. E eu fiquei olhando o mototaxista passando, e eu fiquei olhando o outro carregando bujão, e o outro construindo casas, e todo mundo servindo, todo mundo construindo uma terra, todo mundo construindo prédios, carros, todo mundo servindo. E porque na igreja tem muito cristão que não quer servir. Nós precisamos ter este coração para servir. Glória a Deus. Oh, eita, não foi não. Meu Deus, eu errei. Mas, irmãos, entenda, todos nós fazendo a nossa parte, vira, queridos, uma grande obra maravilhosa, e o Senhor vai ser glorificado. É Ele que vai ser glorificado, e a sua vida vai sendo edificada, porque Deus não está interessado, não é exatamente na cadeira. Ele está interessado em mim, no meu coração, em quem eu estou me tornando, e quando eu estou servindo. Eu estou servindo, lavando aqui. Aí lá vai eu. Também só eu que lavo, só eu que sirvo. É só eu que só sirvo para servir. Só eu, ninguém veio. Cadê os outros que não vieram limpar? Ei, precisa fazer um ajuste aí. Porque se servir desse jeito, não vai receber recompensa, irmão. E primeiro vai ser peso. E não pode ser peso. Se tiver com peso, está faltando fervor. Está faltando comunhão com Deus. Então é outro valor que crente tem que ter. E isso, querido, deixa eu dizer. Quanto mais alto o cargo, vamos dizer assim, maior o nível de serviço. Vocês entenderam? Quanto mais você cresce no ministério, mais tem serviço. Nosso apóstolo Guto, que está lá em Campina Grande, ele está carregando caminhão. Quando tem as conferências de ministro, é ele quem vai carregar os caminhões, que vai botar cadeira, que vai botar tapete, é quem vai montar o ambiente. Não tem essa de agora eu sento e todo mundo me serve. Não existe isso, querido. Porque nós somos do reino de Deus. Deus trabalha até hoje. Jesus disse: Ele trabalha também. Então essa história de agora vão me servir não serve para nós, amém, irmãos? Nós já estamos dentro do nosso tempo, então agora nós vamos só encerrar, porque esse tema, é claro que existe muita coisa para a gente falar, mas a única coisa que você tem que sair daqui sabendo é que você é servo, e servo não serve por conveniência, serve na hora da necessidade, naquilo que o dono seu mandar, porque você tem um dono. Quem aqui tem dono? Quem é seu dono? Você é de Jesus? Você é servo dele? Pois é, na hora que ele decidir falar e pedir a sua ajuda, você vai estar disposto a servir. Amém? Você já saiu daqui sabendo disso hoje? Então, eu vou só resumir rapidamente que outras coisas, os verdadeiros servos, eles pensam mais nos outros do que em si mesmos. Eles pensam como administradores, não como dono. É o meu serviço. Não, eu estou aqui para administrar.
Eu tenho que administrar as finanças, eu tenho que administrar os carros que Deus me deu, eu tenho que administrar a casa que Deus me deu, a igreja que Deus me deu, o cargo que Deus me deu, o ministério que Deus me deu. Você é administrador. Você não é dono, meu cargo, meu carguinho. Não. Na hora que o Senhor disser, deixa esse cargo agora e vai fazer outra coisa, você tem que, como servo, dizer, certo, Senhor, agora eu estou entendendo. Aí você deixa aquele negócio e vai fazer o que apareceu. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eles pensam... eles não pensam só no seu... eles não ficam olhando para o que os outros estão fazendo. Ele está fazendo diferente. Me lembrei de Pedro, que Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Me serve. E ele disse, Senhor, e João? Vai fazer o quê? Ele disse, olha, eu estou dizendo para tu, me serve. O que João vai fazer, deixa eu falar com ele. Não tem nada a ver contigo. Me serve você, me segue. Então... a gente não precisa ficar olhando o outro. Querido, se alguém foi levantado na igreja, se um membro do corpo for honrado, todo o corpo é honrado. Porque não existe como eu tirar esse dedinho daqui, honrar ele e o corpo não ser afetado. Se eu faço as unhas, embeleza a pessoa toda. Se eu amputo um dedo, o que acontece? O corpo todinho vai sentir. Então, na hora que um é honrado, todo mundo tem que se alegrar. Na hora que um é levantado, todo mundo diz, glória a Deus, fulano está avançando, porque todo mundo está ganhando. Então, esse entendimento mantém o nosso coração no lugar. E vou dizer uma coisa só para a gente encerrar. Se a gente entende que o nosso coração ainda arranha quando alguém é colocado numa posição A ou B, quando alguém dá ordens a nós, a gente estremece. Quando alguém diz o que você tem que fazer, a gente ainda estremece. A gente precisa posicionar o nosso coração. Está precisando de comunhão com Deus. Está identificando que ali no nosso coração ainda tem um pouco ou muito de nós mesmos. E talvez o nosso coração ainda não seja totalmente de servo. Mas quando alguém diz, fulano, pega aquilo ali para mim, pega uma cadeira, prega hoje para mim, faz aquilo ali para a igreja, tal, e você entende que é necessário e vai, então você já está aprendendo a se posicionar como um grande servo de Deus. Amém? Vocês foram edificados? Eu creio, queridos, num tempo onde a igreja, sendo igreja, eu creio num tempo onde cada membro desenvolvendo a sua função, onde não vai ter membro parado em canto nenhum, mas vai estar tudo ativo, cada órgão do nosso corpo trabalhando perfeitamente. Nós somos muito saudáveis. Agora, se o rim parar, se o pâncreas não produzir a insulina, o hormônio, a gente vai ficar diabético, a gente vai ficar doente. Se você não desenvolver o chamado e não servir com o coração ajustado, o corpo de Cristo vai ficar doente. O corpo de Cristo vai estar deficiente. Porque você tem que fazer aquilo que só você foi chamado para fazer. Se você não servir, queridos, se você não estiver disposto para ser um servo, na hora que chamar, aonde for necessário, o mundo vai demorar mais para manifestar o reino de Deus, porque somos nós que vamos manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, a manifestação, amém? Então, glória a Deus por isso, que você seja fortalecido com essa palavra. Guarda, querido, no seu bom depósito, que é o seu coração, para que você não se esqueça que você é um servo de Cristo, e que quando eu e você entendemos isso e andamos por aí servindo, porque você é servo de Cristo, você está agradando a Deus, em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos, Pai. Nós te damos graça, Senhor, no nome de Jesus, por causa da sua palavra. Ela é a verdade. Nós a reverenciamos, nós colocamos ela no lugar mais alto, como o Senhor mesmo colocou. O Senhor colocou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. E ela tem autoridade, ela tem primazia nas nossas vidas. Por isso nós nos rendemos a ela, nós recebemos a correção, nós recebemos o ajuste, Senhor, para que possamos ficar cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus.
Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos o Espírito Santo de Deus falando com cada um deles no seu coração, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês dão glória a Deus? Vocês estão com frio? Eita, é porque eu gosto de barulho, sabe? Mas não é o barulho do caminhão, não. Aleluia, glória a Deus. Vocês ainda estão aqui? Amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa, irmãos. Esse é o nosso jeito de ser filhos de Deus, é o nosso jeito de ser cristãos, amém? E se você é grato a Deus por aquilo que Ele fez, uma coisa vai acontecer: o seu coração vai estar disposto para servir. É impossível, irmãos, você ser grato a Deus e o seu coração não começar a palpitar, o seu coração não começar a desejar servir ao Senhor. Foi assim que aconteceu comigo. Diante de uma gratidão, eu olhava para um lado, eu olhava para outro, eu começava a analisar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito por mim. A única coisa, a única palavra que veio na minha boca foi: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso te dar? Como nós gostamos de cantar, o que eu posso te dar? E aí, irmãos, se prepara, a partir do momento que você fala isso, aí o Senhor sim vai começar a colocar um desejo no seu coração, vai despertar algo no seu coração, porque a palavra diz que é Ele que dá o querer e o realizar. É Ele que vai colocar. Quando você se sente grato, Deus, tá bom, filho, o seu coração tá realmente grato. Eu vou colocar algo no seu coração. E você vai começar a perceber o seu coração inclinar para algo, como a Natália falou aqui hoje. De repente, coisas que você nunca imaginou, o Senhor começa a despertar você para aquilo. Enquanto a Natália falava, eu lembro que isso um dia o Espírito Santo ministrou para mim. Só falar isso aqui para a gente encerrar. Eu não sei aqui quem já experimentou de fazer algo e ouvir uma voz, ouvir a pessoa dizer assim: muito obrigado, eu já ia pedir. Quem já experimentou isso aqui? Sabe o que é isso, irmãos? É um coração para servir e ele se antecipa. Deus usa o seu coração para se antecipar para algo que você pedir. Por exemplo, está aqui precisando de uma água e você perceber antes de eu pedir. Só que geralmente acontece o quê? É que a gente assim, você pede e a pessoa diz: já ia fazer. Esse retardou. Mas quando você chega aqui, serve, e a pessoa diz: meu irmão, muito obrigado, eu já ia pedir, eu estava mesmo precisando disso. Você vai perceber, irmãos, fica atento a isso, que eu tenho certeza que você está sendo guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo guiando você para fazer algo. Amém? E é assim que eu creio, nós como cristãos, sendo guiados pelo Espírito, para que a gente possa se antecipar nas coisas do Senhor, para que a gente possa se antecipar naquilo que Deus vai confiar a nós. Amém? Glória a Deus. Então, que você possa ser ricamente abençoado com essa palavra, que você possa realmente estar sempre atento a essas coisas. Fica atento. Eu quero já motivar você, irmãos, a não perder mais nenhum culto aqui esses dias, porque tenho certeza que essas palavras elas vão fazer uma mudança, uma transformação em nossas vidas, porque como nós falamos, eu sei que muitos já sabem e já fazem, mas a gente estudando novamente essas coisas, o Senhor começa a me lembrar de coisas que eu já estou meio esquecido daquilo. E eu torno a lembrar a fazer. Eu torno a lembrar para fazer aquilo. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos agora, nesse momento, recolher os dízimos e as ofertas. Se você está aqui nesse lugar, essa é uma outra forma de nós servirmos ao Senhor. Essa é uma outra forma, irmãos, de nós estarmos colaborando com o reino de Deus. Os servos de Deus, eles podem estar fazendo sempre isso para abençoar a outras vidas. Amém? E uma das coisas